Ato 1. O herdeiro que não sabe o que herdou. Imagine ganhar tudo o que você um dia sonhou ter e descobrir que isso não muda absolutamente nada por dentro. É 1805. São Petersburgo celebra em salões dourados, entre conversas em francês e alianças diplomáticas costuradas a champanhe. E no meio desse teatro de aparências, existe um homem que não sabe ficar em pé dentro dele. Gordo, desengonçado, de óculos, sempre um gesto atrasado em relação à etiqueta do salão. Esse homem é Pierre Bezukhov, filho ilegítimo de um dos condes mais ricos da Rússia. Ele não devia herdar nada. Era um bastardo, um detalhe socialmente inconveniente na vida do pai. Mas o destino, ou o acaso, ou a vontade de um moribundo, muda tudo. O velho conde, à beira da morte, o legitima. E da noite para o dia, Pierre se torna o homem mais rico de Moscou. Aqui está o primeiro espelho que Tolstói, o autor do livro, nos oferece, e ele é desconfortável precisamente porque é familiar. Quantos de nós já não imaginamos que um determinado valor, um determinado reconhecimento, uma determinada conquista material resolveria o vazio de dentro? Pierre tem isso tudo, entregue de bandeja, sem nem precisar batalhar por aquilo. E ele descobre, quase que instantaneamente, que a fortuna não vem acompanhada de nenhum manual sobre como viver. Ele é sugado para dentro dos círculos de poder que antes o ignoravam. Cortesãos que nunca olharam para ele, agora disputam sua atenção. E entre esses cortesãos está o príncipe Vassili, um homem de ambição fria e cálculo preciso, que enxerga em Pierre não uma pessoa, mas uma oportunidade. Vassili tem uma filha, Helene. Linda, estatuária, vazia por dentro como um salão depois que os convidados vão embora. E ele arquiteta, com uma delicadeza quase cruel, o casamento entre os dois. Pierre sabe no fundo que aquilo é errado. Ele sente o vazio na relação, a ausência de qualquer afeto real, mas ele se deixa levar pela pressão social, pela vaidade de ser desejado por uma mulher tão admirada, pela covardia de dizer não a uma engrenagem que já está girando. E se casa. O casamento é, previsivelmente, um desastre. Helene o trai abertamente, o humilha em público e o próprio Pierre reconhece, com uma lucidez amarga, que ele mesmo se colocou dentro dessa armadilha. Ele tinha dinheiro, tinha título, tinha status, e nada disso o impediu de tomar a pior decisão da sua vida, motivado exatamente pelas mesmas coisas que deveriam, em tese, lhe dar segurança. Esse é o primeiro golpe que o autor Tolstói desfere contra a ideia de que recursos externos resolvem o caos interno. Pierre tem tudo que a sociedade valoriza e ele está mais perdido do que nunca. Ato 2. Os sistemas que prometem ordem. Depois do fracasso do casamento, Pierre entra numa espécie de peregrinação silenciosa, não geográfica, mas filosófica. Ele começa a procurar desesperadamente algum sistema de pensamento que organize o caos em que sua vida se transformou. A primeira parada é a maçonaria. Pierre é recebido em uma loja maçônica numa cerimônia carregada de simbolismo, juramentos, rituais, promessas de fraternidade e aperfeiçoamento moral. E por um instante ele sente que encontrou finalmente uma estrutura, uma filosofia que promete ordenar a virtude, disciplinar o caráter, dar sentido coletivo a uma vida que até então só fazia sentido em função de prazeres vazios. Ele se joga de corpo e alma nisso, reforma suas propriedades, tenta melhorar as condições de vida dos seus servos, doa somas enormes para causas fraternais. Pela primeira vez, Pierre sente que está fazendo algo bom. Mas aos poucos, a fachada racha. Ele percebe que muitos dos seus irmãos maçons são tão vaidosos, tão políticos,
tão hipócritas quanto os cortesãos que ele desprezava nos salões de Petersburgo. As reformas que ele tenta implementar em suas terras são sabotadas por administradores que fingem obedecer e lucram nas sombras, enquanto Pierre, ingênuo, acredita que está mudando vidas. A filosofia é bonita no papel. Na prática, colide com a mesma corrupção mesquinha de sempre. Esse é o segundo espelho, talvez ainda mais afiado que o primeiro. A decepção de descobrir que um sistema, seja ele espiritual, ideológico, comunitário, não é automaticamente puro, só porque promete elevação. Quantas pessoas já não entraram em uma comunidade religiosa, um movimento, uma linha de autoajuda, esperando que a estrutura em si resolvesse a inquietação interior, e descobriram, com o tempo, as mesmas vaidades humanas escondidas atrás do discurso elevado? Pierre não desiste fácil. Ele tenta mais uma vez, dessa vez fantasiando um gesto grandioso, quase messiânico. Com a invasão napoleônica de 1812 e a queda de Moscou, Pierre concebe a ideia obsessiva de eliminar Napoleão pessoalmente. Ele vê nisso uma missão histórica, um ato que daria, de uma vez por todas, sentido cósmico à sua existência. Se ele não consegue resolver o caos por dentro, talvez resolvê-lo por fora, num gesto único e definitivo, funcione. É a mesma lógica, reciclada em nova roupagem, a crença de que existe um ato, uma decisão, um sistema que vai finalmente calar a inquietação. Primeiro foi o casamento, depois foi a maçonaria. Agora é um assassinato político fantasiado de destino. Ele nunca chega perto de Napoleão. Em vez disso, é capturado pelos franceses como um civil suspeito e se torna prisioneiro de guerra. Ato 3. Platão e o peso da presença. E é na prisão, despojado de tudo, do título, da fortuna, da liberdade, dos planos grandiosos, que Pierre finalmente encontra o que nenhuma filosofia lhe deu. Ele divide a cela, ou melhor, o improviso de acampamento militar, com um soldado camponês chamado Platon Karataev. Platon é iletrado, não tem teoria nenhuma sobre a vida, não discute filosofia, não cita nenhum sistema de crença sofisticado. Ele simplesmente vive, aceita o frio da noite, a fome, a possibilidade real e próxima da morte, com uma serenidade que não vem de nenhum raciocínio, vem de outro lugar. Um lugar que Pierre, com toda a sua educação e riqueza, nunca tinha visitado. Platão conta histórias simples, cuida dos companheiros de prisão com uma gentileza sem cálculo, aceita cada dia como ele vem, sem ansiedade em relação ao amanhã, sem luto antecipado pelo que pode perder. Ele não está buscando sentido, ele simplesmente é inteiro no presente, algo que Pierre passou a vida inteira tentando alcançar, através de sistemas cada vez mais elaborados, e nunca conseguiu. E é essa convivência, não uma ideia lida num livro, não um sermão, mas uma presença concreta ao lado dele, no frio, na fome, na iminência da morte, que finalmente quebra algo dentro de Pierre. Ele entende com uma clareza que nenhuma leitura filosófica jamais lhe deu, que toda a sua busca sofisticada por sentido era, na verdade, uma forma elaborada de fuga do momento presente. Ele estava sempre em outro lugar, no próximo sistema, na próxima reforma, no próximo gesto grandioso, e nunca aqui. A paz que ele procurou em salões, em casamentos arranjados, em lojas maçônicas, em fantasias de um golpe fatal contra um imperador, estava disponível o tempo todo, numa forma muito mais simples, a aceitação da vida exatamente como ela se apresenta, sem a exigência de que ela seja diferente para então ser suportável. Quando finalmente é libertado, Pierre é um homem transformado, não porque encontrou uma resposta intelectual,
mas porque parou de exigir uma. Ele volta para a vida civil, reconstrói vínculos genuínos, e pela primeira vez parece estar em paz. Não porque resolveu os problemas externos da sua existência, mas porque mudou a relação com eles. Fechamento: o espelho. Pierre Bezukhov fala diretamente com quem já tentou resolver um vazio interior, acumulando dinheiro, status, conquistas, e descobriu que nada disso muda o que dói por dentro. Ele fala com quem já buscou, em algum sistema, uma ideologia, uma comunidade, uma disciplina, uma religião institucional, a estrutura perfeita que organizaria o caos, só para descobrir as mesmas fraquezas humanas escondidas atrás do discurso elevado. Ele fala com quem vive num momento de excesso de análise, tentando pensar a saída de uma crise, projetar o próximo passo, arquitetar o próximo grande gesto, quando talvez a saída não seja intelectual, e sim uma rendição que não é derrota. Porque a história de Pierre não termina com ele encontrando o sistema certo. Termina com ele parando de procurar um sistema e aprendendo ao lado de um homem simples, numa prisão, no meio do inverno russo, que presença vale mais do que qualquer resposta. Talvez o caos nunca se resolva pela explicação certa. Talvez ele se resolva por uma forma de aceitação que não é resignação, mas também não é fuga. Essa é a jornada de Pierre Bezukhov.